Essa história já foi postada no canal, mas recentemente houve novas atualizações. Criei minha filha por 15 anos antes de descobrir o segredo da minha esposa, que levou à verdade de que eu nunca fui seu pai biológico. Acabei de completar 39 anos, tinha 18 quando conheci minha ex-alma gêmea. Durante esse tempo eu era um membro dos Latin Kings, gangue da qual fazia parte desde os 13 anos e sempre me metia em confusão. Minha ex-alma gêmea era uma moça da igreja, minha avó me arrastava para a missa de domingo, e quando a vi foi amor à primeira vista para mim. Pedi ao meu primo, que era amigo dela, que nos apresentasse, mas ele se recusou, ele não queria que eu me envolvesse com ela, não queria que eu a arruinasse. Você já conheceu alguém que te fazia querer ser uma pessoa melhor para estar com ela? Queria ser aquele homem que seguiria o caminho certo e ela era assim para mim. Quando descobri que ela ia à igreja quase todos os dias, eu ficava perto dos degraus conversando com ela, sempre a acompanhava até em casa da igreja. Ela me fazia sentir que eu não era inútil. Uma coisa levou a outra e começamos a namorar. Me senti ótimo por 1 ano e meio. Me afastei da vida de gangue. Tirei meu diploma de equivalência do ensino médio. Comecei a frequentar a igreja regularmente e estava pensando no futuro quando involuntariamente fui puxado de volta. Estava em uma loja e encontrei alguém com quem costumava ter problemas. Eles estavam falando mal de mim e eu tentei ignorar. Juro que tentei. Apenas deixei que falassem e fui embora. Mas então fui acertado na omoplata e perdi a cabeça. Bati nele sem piedade. Fui preso e de repente parecia que tudo que eu fiz para melhorar minha vida havia desaparecido. Ela estava furiosa comigo. Minha avó continuava mencionando meus erros do passado e meu primo dizia que sabia que eu não ia mudar. Meu defensor público viu que eu estava tentando me melhorar e pela graça de Deus me livrou depois de 1 mês na cadeia. Apesar de estar brava comigo, Mary me visitava quase diariamente. 1 mês depois de sair, descobri que ia ser pai e não queria que meu filho tivesse um pai morto ou na cadeia. Nós fugimos e eu fui para uma escola de mecânica. Me esforcei ao máximo pela minha futura família. Quando Luna nasceu foi quase o pior dia da minha vida. Mary não parava de sangrar, entrou em choque e teve que fazer uma esterectomia dupla. Ela ficou no hospital por meses e Luna se tornou meu mundo. Eu queria que a vida dela fosse a melhor possível. Queria dar a ela um mundo. Quando Mary saiu, prometi a ela que nossa filha teria uma vida muito melhor do que a nossa e por anos mantive essa promessa. Economizei o suficiente para nos mudarmos para os subúrbios. Nos tornamos proprietários de casa. Fui líder dos escoteiros. Se você puder acreditar nisso. Garanti que Luna frequentasse uma escola particular, que soubesse se defender e sempre me esforcei para ser o marido perfeito. Não conheci um modelo masculino positivo na minha vida, então não sabia como era um relacionamento saudável. Isso é mentira. Os pais da TV eram meus modelos masculinos e eu os imitava, assim como o casamento que tinham na TV. Com o passar dos anos abri minha própria oficina. Meu primo se tornou pastor, minha avó ainda era um incômodo e meu relacionamento com minha esposa era mais forte do que nunca. Mas Luna começou a me odiar quando fez 13 anos. Ela simplesmente começou a me odiar. Não queria que eu a abraçasse. Revirava os olhos toda vez que eu dizia que a amava e me ignorava quando perguntava sobre seu dia na escola. Isso me machucava e Mary viu. Ela me disse que é uma adolescente e que eu deveria apenas deixar rolar. Ela voltaria para mim. Por 2 anos foi assim. Então, para o aniversário dela quis fazer algo especial. Comprei tudo o que ela queria, mas ela ainda era desrespeitosa. Brevemente senti a antiga raiva surgindo querendo colocá-la em seu lugar, mas em vez disso fui ao meu primo. Desabafei minha frustração e dúvidas sobre ser um bom pai e ele me disse para apenas deixá-la ser o que era e fez uma oração por mim. Eu queria um slideshow para a dança dos pais e filhas. Consegui uma parte das fotos de nós juntos, mas percebi que não tinha nenhuma recente. Ela não queria tirar fotos. A última vez que tiramos fotos sorrindo juntos foi no aniversário de 13 anos dela e essas estavam no tablet quebrado da minha filha. Peguei esse tablet. Fui a uma loja de conserto e não me importei com o custo, eu precisava consertar aquele tablet. Após 1 dia e $300 o técnico consertou e fiquei feliz. Eu sabia a senha dela, mas nunca invadi sua privacidade, só queria aquelas fotos. Quando abri o tablet e olhei na galeria, lá estavam elas. Minha pequena sorrindo e feliz por estar comigo. Me senti ótimo. Então as mensagens instantâneas apareceram. Era minha filha conversando com minha esposa. Era uma longa conversa em que ela não queria dançar comigo. Isso doeu, mas como minha esposa disse, ela está sendo uma adolescente. Então ela disse algo que me destruiu. Ela mandou uma mensagem perguntando por que tinha que dançar comigo na dança dos pais e filhas, já que eu não sou seu pai. Senti meu coração parar. Fiquei tonto. Minha boca secou e precisei me sentar. Minha esposa respondeu que a criei. Ah, amei, isso me faz ser seu pai. Mas Luna respondeu dizendo que meu primo é seu pai e mal pode esperar para completar 18 anos para me contar a verdade e viver com seu pai verdadeiro. Ela disse que me odeia e agradeceu a Deus por eu não ser seu pai. Mary começou a xingá-la dizendo que foi um erro meu primo contar a verdade 2 anos atrás, e quanto mais falavam mais eu ficava com raiva. Minha esposa mentiu para mim por 15 anos, meu primo em quem confiei para falar sobre meus problemas com Luna e meus medos de ser um mau pai. Não só comeu minha esposa, mas me fez criar seu filho. Queria machucá-los. Senti uma mistura de raiva, tristeza e luto. Queria gritar, chorar e morrer ao mesmo tempo. Se é que isso faz algum sentido. Fui a um lugar escuro para não fazer nada estúpido. Disse a Mary que precisava me concentrar no trabalho para pagar as contas, e em vez disso dirigi até Manhattan e vi meu antigo defensor público, que não era mais um advogado de baixo nível. Ele tinha um escritório caro perto de Midtown East. Fiquei surpreso que ele se lembrasse de mim, mas aparentemente eu fui o primeiro caso dele como defensor público. Sentamos e contei tudo a ele. Dei a ele o tablet. E quando ele ligou, as mensagens continuaram chegando.
Só que desta vez Luna estava falando com meu primo, seu pai verdadeiro, e ele estava dizendo para ela me dar uma chance, como sempre estive lá para ela. Mas Luna disse a ele que ele também esteve, que faz sentido eles terem tanto em comum e até o chamou de papai várias vezes na conversa deles. Ele respondeu e disse a ela que ela era sua menininha. Analisamos nossas opções e ele me perguntou o que eu queria fazer. Eu disse a ele que queria ir com tudo, queria envenenar o poço. Ele me perguntou várias vezes se era isso que eu queria e eu assenti. Também disse a ele que tudo tinha que estar arquivado antes do quinto em 2 semanas. Então nos sentamos e passamos as próximas 12 horas discutindo o que precisava ser feito e segui suas instruções à risca. Coloquei meu negócio à venda secretamente, liguei para a escola particular e disse que não pagaria pelo próximo ano. Fechei as contas da faculdade e as economias que tinha para Luna e me preparei para colocar minha casa à venda online. Ninguém suspeitava de nada. Segui suas instruções perfeitamente, só houve uma coisa da qual me desviei. No dia do quinto, aquele dia correu perfeitamente bem, toda a família estava lá, Luna estava sorrindo e se divertindo. Mary continuava me perguntando se eu estava bem e eu menti para ela. Foi difícil mentir para ela, desde o momento em que a conheci nunca menti para ela. E durante essas 2 semanas toda vez que a beijava, a abraçava e fazia amor com ela era difícil não gritar com ela, era difícil não odiá-la. Ela permitiu conscientemente que eu criasse o filho de outro homem, dormiu com meu primo, um homem que eu via como meu irmão, o padrinho da minha filha, então a raiva era difícil de suprimir para dizer o mínimo. Quando chegou a hora da dança dos pais e filhas, chamei ela para o centro do palco. Ela parecia irritada, mas veio. Tinha música tocando e ela sorriu, e isso me partiu ver ela sorrindo para mim. Por anos eu queria ver aquele sorriso novamente, e agora não queria. Enquanto dançávamos, o slideshow estava passando com fotos nossas, e no final da música capturas de tela das mensagens de texto dela com a mãe e o pai verdadeiro. Não preciso dizer que isso não acabou muito bem. Mary parecia ter visto um fantasma. Luna só continuava olhando para a tela grande e meu primo só me olhava com medo. Mary correu até mim e disse que poderia explicar, e eu disse a ela que pediu divórcio e que ela poderia explicar no tribunal. Ela agarrou meu braço me implorando e eu me afastei, e disse a Luna que me esforcei muito para lhe dar o mundo e agora ela não merece. Comecei a sair, mas não sem antes dizer ao meu primo que toda vez que o visse eu o derrubaria, então o derrubei. A família dela estava chocada e enojada e não queriam mais nada com ela. Seu pai até pediu desculpas para mim. E não sei porquê, ele nunca gostou de mim apesar de ter mudado minha vida. Esse homem me odiava, mas agora eu era o marido e pai perfeito. Mary só veio alguns dias depois chorando assim que me viu dizendo que foi um acidente. Que quando fui preso ela estava tão brava comigo e meu primo estava lá para consolá-la. Uma coisa levou a outra e eles tiveram relações. Aconteceu apenas uma vez e ela foi fiel a mim desde então. Ela estava disposta a fazer um teste de detector de mentiras para provar. Então perguntei a ela quanto tempo ela sabia que Luna não era minha e ela começou a chorar mais. A expressão dela me disse que ela sabia desde o primeiro dia. Pedi para ela sair, mas ela queria ir para a terapia dizendo que eu estava exagerando e que poderíamos resolver, que isso estava no passado e eu precisava superar, que eu sou o pai de Luna apesar do que aconteceu. Deixei minha raiva tomar conta de mim e devo ter repetido. Supere isso. Mais de uma dúzia de vezes em alto e bom som enquanto pegava suas coisas e as jogava para fora da porta. Chamei ela de mentirosa. Disse que não queria ver o rosto dela de novo e disse que essa vida que construí já não pertence a ela antes de empurrá-la para fora da porta. Passaram-se algumas semanas e ela continuava ligando sem parar, mas Luna nunca tentou me contatar. Mary ficou chocada ao descobrir que vendi meu negócio e ainda mais chocada ao descobrir que eu tinha uma casa aberta para visitação. Ela entrou gritando dizendo aos visitantes para saírem da casa dela implorando para eu procurar ajuda dizendo que eu estava arruinando nosso casamento, que eu não tinha o direito de vender nossa casa, a casa onde criamos nossa filha. Eu disse a ela que essa casa está cheia de mentiras, é a casa onde criei o filho de outro homem, e quando a vender darei metade a ela e ordenei que saísse antes que chamasse a polícia. Era blefe, tudo que ela tinha que fazer era se fazer de vítima e eu teria sido preso, mas ela não fez isso, ela obedeceu. Pouco depois disso meu primo veio falar comigo e eu o derrubei, arrastei para fora e fechei a porta. Recusei a mediação. Mary só queria reconciliação, mas eu não. Eu queria o divórcio. E meu advogado entrou com um pedido de divórcio rápido. Em 3 meses estávamos no Tribunal do Condado de Nassau. Li histórias horríveis sobre o sistema judiciário, especialmente durante processos de divórcio, mas não tive isso. Tive uma juíza que foi muito justa. Meu advogado cuidou de tudo. Primeiro o advogado de Mary Sou tentou falar sobre meu passado quando eu estava em uma gangue, como se meu passado fosse uma razão para eu ser um péssimo marido e pai. Mas meu advogado rapidamente derrubou isso e a juíza repreendeu o advogado dela por tentar envergonhar alguém que mudou de vida. Meu advogado apresentou todas as evidências e ofereceu um pagamento único de pensão alimentícia com as vendas pendentes da casa e do negócio. No início Mary continuou pedindo para eu reconsiderar, mas eu a ignorei. E quando ela finalmente percebeu que eu não iria ceder ela concordou, mas a surpresa real aconteceu quando se tratou da pensão alimentícia. Meu advogado apresentou todas as mensagens de texto da conversa de Luna com Mary mostrando que não apenas Luna sabia que eu não sou seu pai,
mas também estava ansiosa para ficar com seu pai verdadeiro, dizendo que ela não precisa mais viver uma mentira. Mary ficou completamente surpresa com isso. Então, meu advogado entrou com um pedido para que meu nome fosse removido da certidão de nascimento de Luna, meu sobrenome fosse removido, assim como eu não fosse responsável por qualquer pensão alimentícia, já que todas as partes concordavam que meu primo era seu pai. Mary ficou chocada com isso e gritou comigo implorando para eu não fazer isso com Luna, que eu sou seu pai porque por mais patético que possa parecer agora, se Luna não agisse assim comigo e se ela não dissesse essas coisas eu teria concordado. Houve momentos em que eu quis tentar fazer dar certo, mas então eu olhava as mensagens contínuas de Luna para seus amigos, seu pai verdadeiro e sua mãe, e voltava a focar na minha determinação. Até hoje não sei o que dói mais, ser enganado por uma mulher que você pensava ser o amor da sua vida ou ter uma filha que você tentou fazer a vida dela melhor, dar o mundo a ela e ela simplesmente te jogar fora como lixo. A juíza ficou em silêncio por um bom tempo lendo página após página das mensagens de texto. No final ela concordou. Eu não era financeiramente responsável por Luna e meu nome poderia ser removido. Meu advogado também entrou com um pedido para que os tribunais exigissem que meu primo pagasse pensão alimentícia e um pedido para processá-lo no tribunal civil por todo o dinheiro que gastei criando Luna, escolas particulares, aulas de dança, escotismo, aulas de equitação, tudo que já gastei com essa criança. Depois que meu advogado explicou à juíza que meu primo cometeu fraude ao permitir conscientemente que eu criasse sua filha sem oferecer nenhum apoio financeiro ou assistência, foi um último recurso e a maldita juíza concordou. Não me incomodei em olhar para Mary quando a juíza tomou sua decisão, não me importei em ouvi-la enquanto saía do tribunal, não me importei em ouvi-la chorar, me dizer que ela só traiu uma vez e foi fiel desde então, simplesmente não me importava mais. Algumas semanas depois minha ex me ligou chocada por eu ter parado de pagar as escolas particulares e todas as atividades de Luna, e disse para ela ligar para o pai dela antes de desligar. Até Luna me ligou pela primeira vez desde todo esse tormento, e ela me ligou chorando dizendo que teria que ir para a escola pública, que estavam se mudando para o antigo bairro e como isso era assustador, e como ela queria que fossemos uma família novamente. Eu disse a ela para ir ao seu verdadeiro pai, o homem que ela realmente queria como pai. Eu gritei com ela, disse que não apenas ela sabia há anos, mas também li todas as mensagens de texto de ida e volta, e pelas palavras dela mesma, ela estava agradecida por um bandido como eu não ser seu pai. Mesmo que eu não seja um bandido desde o dia em que descobri que ia ser pai, e desliguei na cara dela depois disso. Pensei em acabar com tudo inúmeras vezes. Pensei em acabar com meu primo, mas o fiz pagar. Ele teve que me pagar $500 mil e nenhum centavo pertencia à minha ex porque ela concordou com o pagamento único. Não me importei que o dinheiro viesse da igreja. Eu estava machucado. Deixei Nova York pouco depois, fui para Idaho, o mais longe possível de Nova York. Apenas escolhi um estado e uma cidade aleatórios e fui embora. Abri uma nova loja, comprei uma casa, mas por 2 anos tive problemas de confiança. Por 2 anos vi um terapeuta, fiz terapia de controle da raiva e fui a salas de raiva. Foi difícil até que me vi voltando para a igreja. Ironicamente foi lá que conheci minha noiva Joselyn, que é maravilhosa. Ela acabou de fazer 30 anos na época e nos demos muito bem. Contei a ela tudo o que aconteceu comigo. Expliquei que teria problemas de confiança e ela entendeu. Um ano depois ela me disse que eu ia ser pai e insistiu para eu fazer um teste de DNA só para eu ter paz de espírito. Eu tinha esquecido como era se sentir feliz novamente. E quando meu filho nasceu fiquei radiante. Liguei para minha avó pela primeira vez em anos e ela chorou. Quando contei sobre meu filho ela insistiu para eu ir a Nova York para que ela pudesse conhecer seu bisneto, me fazendo sentir culpado ao dizer que ela tem 90 anos e gostaria de me ver mais uma vez. E eu concordei. Voamos para Nova York, alugamos um carro e dirigimos para Bushwick. A única coisa que não gosto sobre o bairro é que você só precisa ver uma pessoa do seu passado e o bairro inteiro fica sabendo que você está de volta. Minha avó viu meu filho, conheceu minha noiva, fez um comentário de canto de boca em espanhol sobre ela ser branca e eu apenas concordei. Estava planejando passar a semana fazendo coisas de turista pois era a primeira vez de Joselyn na Big Apple e eu queria tornar especial, mas merda, nada sai como planejado. Primeiro minha ex gritou meu nome lá de baixo, olhei pela janela e fiquei surpreso com o quanto ela engordou. Minha avó me disse em espanhol para falar com ela e Joselyn concordou. Desci as escadas. Houve um silêncio constrangedor por 1 minuto e toda aquela raiva voltou como um dilúvio. Mary me disse que eu estava bem e disse que ela estava horrível. Ela me disse que sentia minha falta, que nunca esteve com outro homem desde o divórcio e eu a ignorei. Ela teve até a audácia de me dizer que sou avô e eu a olhei com desprezo. Aparentemente Luna arrumou um cara decente e engravidou aos 18. O pai do bebê se juntou à marinha para sustentá-los e o pai dela não queria nada com ela, apenas paga a pensão alimentícia da criança e se recusa a reconhecê-la. Ele não é mais pastor e está trabalhando no Banco Popular a 2 quadras de distância. Então, ela me disse que Luna deu ao bebê o meu nome e eu não conseguia olhar para ela. Mary queria que eu esperasse porque Luna estava a caminho, mas eu simplesmente saí, fui para a casa da minha avó e não precisei contar nada para Joselyn. Ela apenas sabia, e saímos no elevador. A expressão no rosto de Mary quando saímos do prédio, ela olhava para minha noiva como se ela fosse a outra mulher. Joselyn, sem perder tempo, apresentou meu filho a ela e eu disse: "Gostaria que você conhecesse meu filho biológico." Aquilo foi como uma facada, mas ela conhecia minha dor. Mary continuava tentando me impedir de sair
sair dizendo que Luna estava arrependida do que fez e Jocelyn queria que eu fizesse as pazes, mas eu estava tão zangado. Eu entrei no carro ignorando os apelos de Mary e Jocelyn me disse para estender uma oliveira, então dei meu número para que Luna pudesse me ligar e sair. No sinal vermelho vi meu primo perto da banca de caixa e não sei o que aconteceu comigo. Saí do carro, corri até ele e o machuquei. Jocelyn estava gritando para eu parar, e quando nossos olhares se encontraram pude ver o medo, então cuspi nele e saí. Estou de volta em casa trabalhando, sendo pai e um bom noivo para uma mulher bonita. No entanto, desde que voltei, quando estou sozinho com meus pensamentos a raiva volta. Luna me mandou uma mensagem com uma foto dela sorrindo com seu filho e me pedindo desculpas pelo que fez, mas não sei se ela está arrependida por ter me perdido ou se está arrependida porque o homem que ela queria que fosse seu pai não era quem ela pensava que era. Estou tão confuso e com medo de me aproximar dela. Quero superar isso e seguir em frente. Minha família era tudo para mim. Minha filha era meu mundo. Mesmo depois desses anos ainda dói. Ainda me deixa com raiva, mas sei que preciso seguir em frente, mas é difícil. Quero me aproximar de Luna, mas estou com medo. Tenho pessoas me dizendo para deixá-la voltar, mas tudo o que consigo pensar são nessas mensagens de texto e nas mentiras, as constantes mentiras. Preciso de ajuda e meus métodos habituais não estão funcionando. Atualização. Ontem foi dia dos pais. Luna tentou me ligar várias vezes e eu olhei para o telefone. Queria atender, mas tudo o que continuava ecoando na minha mente eram aquelas mensagens. O que ela disse para sua mãe, para seu pai verdadeiro e para seus amigos. Então ignorei. Eventualmente ouvi sua caixa postal e ela parecia tão alegre. Ela se desculpou brevemente por suas ações, mas para mim não soou sincero, apenas passivo. Talvez eu esteja pensando demais. Ela mencionou sobre seu filho, seu noivo e pediu para eu ligar para ela. Pedidos simples que me enfureceram. Minha avó e minha noiva estão me dizendo para lhe dar uma chance. Mas quando perguntei à minha avó se Luna ou Mary perguntaram sobre mim nos 4 anos em que saí, ela disse que Mary perguntava constantemente, mas não Luna. Em minha mente distorcida acredito que Luna quer que eu esteja em sua vida para cuidar de seu filho. Ou talvez ela queira me explorar, e isso me deixou muito irritado. Até Mary tentou me ligar constantemente e já estou pensando em mudar meu número. Passei a maior parte do dia dos pais na academia batendo no saco de pancadas e tenho um compromisso hoje com um grupo de controle de raiva. Talvez eles possam me dar uma opinião externa. Atualização 2. Enviei um pequeno e-mail para Luna perguntando o que ela quer, e não esperava a resposta em um parágrafo. Ela começou o e-mail pedindo desculpas profundamente por sua atitude. Ela disse que quando descobriu que eu não era seu pai ficou com raiva. Ela confrontou sua mãe e ela chorou a fazendo prometer que não me contaria pois ela se sentia perdida. Ela começou a conversar mais e mais com meu primo, seu verdadeiro pai. Ele lhe contou sobre meu passado violento, coisas que eu costumava fazer e mantinha em segredo dela. Isso a deixou com raiva, e quanto mais tempo passavam juntos mais ela se afastava de mim. Ela disse que se sentia mal de tempos em tempos, mas meu primo reforçava seus sentimentos em relação a mim. No dia em que estávamos dançando ela percebeu o quão estúpido estava agindo, percebeu o quanto eu a amava e então suas mensagens apareceram na tela. Nos dias que se seguiram ela foi aconselhada pela família da minha esposa a me dar espaço e não me ligar, e ela ouviu. Ela disse que estava vendo sua família se desintegrar por causa dela e não podia fazer nada para consertar isso. Ela me disse que entendia por que fiz o que fiz, mas ainda queria se reconciliar. Seu avô continuava dizendo a ela que eu a amava, que a criei, e apesar do que vi em suas mensagens eu faria a coisa certa e ela acreditava nele. Durante o processo de divórcio sua mãe entrou em um lugar sombrio, não falava com ela, mal comia e ela apenas existia. Quando descobriu que meu nome foi removido de sua certidão de nascimento teve um ataque de pânico. Sua mãe disse a ela que teriam que voltar para o Brooklyn. E quando ela perguntou sobre sua vida na escola sua mãe disse que essa era a vida que seu pai lhe deu e que ele não era mais seu pai. Então ela ligou para mim implorando e eu a xinguei e desliguei o telefone. Ela chorou por dias e tentou falar com meu primo que basicamente a ignorou. E até foi à igreja onde ele mandou ela embora. Ele chamou Luna de erro. E sua mãe se recusava a falar com ela. Basicamente se trancava em um quarto saindo apenas para usar o banheiro ou tomar banho. Ela implorou ao avô para levá-la para me ver. E quando eles vieram para Long Island ela descobriu que eu havia me mudado. Seu avô disse a ela que falaria com minha avó para descobrir para onde eu fui. Segundo ela, foram 2 anos de inferno. Todo o bairro sabia o que aconteceu com ela e sua mãe. Seu pai a evitava a todo custo e tentava não pagar pensão alimentícia. Foi preciso seu avô ameaçá-lo para começar a pagar. Enquanto isso sua mãe não falava com ela. Ela apenas se trancava em seu quarto. As poucas vezes em que conversavam ela a chamava de garota ingrata e dizia que ela era a razão pela qual perdeu o amor de sua vida. Seu avô teve que colocar sua mãe em seu lugar dizendo que sua infidelidade foi a razão pela qual ela perdeu o amor de sua vida. E ela se trancou novamente no quarto. Luna mal ficava em casa e foi assim que conheceu o pai de seu filho. Ele trabalhava na bodega da esquina. Tinham a mesma idade e depois de alguns meses conversando uma coisa levou a outra e ela acabou grávida. Seu avô ficou furioso, mas quando seu namorado insistiu em se casar com ela as coisas se acalmaram. Luna disse que sua gravidez foi uma bênção e sua mãe começou a falar com ela novamente, até começou a sair do quarto para estar ao seu lado em cada consulta. Ser uma estudante do último ano do ensino médio enquanto grávida era clichê, mas ela conseguiu. Um mês antes do bebê nascer ela se formou e seu namorado entrou para a marina. Ele queria se alistar antes de sair, mas ela queria um casamento. Seu namorado não teve problemas em dar meu nome ao filho dele. Aparentemente seu pai estava ausente e o fato de ele ser um júnior era um lembrete de que ele compartilhava o nome de um homem que não o queria. Quando ela soube que eu estava na cidade ela recebeu uma multa por excesso de velocidade tentando chegar
chegar ao apartamento de minha avó. Ela queria me ver, queria se desculpar, queria que eu visse seu filho. Ela só queria me ver. No entanto, ela se atrasou e chorou quando sua mãe lhe deu meu número. Ela queria me ligar imediatamente, mas todo o bairro estava falando sobre como eu bati em seu pai. Então ela esperou. Sua mãe ficou triste ao ver que eu segui em frente e tenho um filho. Luna ficou feliz em saber que tinha um irmãozinho, mas sua mãe ficou um pouco mais depressiva. Depois de ler o e-mail, senti pena de Mary. Liguei para ela e perguntei se isso era verdade, se ela se recusou a falar com Luna por anos e a culpou pelo nosso divórcio. Ela confirmou e no início eu gritei com ela, mas recuperei a compostura ao ouvi-la chorar. Eu disse a ela para seguir em frente e encontrar outra pessoa, mas ela disse não. Ela me disse que eu era seu marido e sempre seria. Isso partiu um pouco meu coração, então após essa conversa mandei uma mensagem para minha avó e disse para ela falar com meu primo para que eu pudesse conversar com ele. Assim que ele ouviu minha voz, começou a chorar e me implorou que eu perdoasse. Eu apenas perguntei a ele por que ele não foi pai para Luna e por que ele a envenenou contra mim. E ele disse que era inveja. Ele estava apaixonado por Mary e eu a tirei dele quando fui preso. Ele a consolou, a manipulou e mal durou um segundo com ela. E ela percebeu o que estava fazendo e o afastou. Mas ele já havia terminado quando ela descobriu que estava grávida. Eles dois sabiam que o bebê era dele e sabiam que era para ser um segredo. Mary considerou sua insomnia dupla como punição de Deus por sua infidelidade e engano. Quando Luna completou 13 anos, ele estava bêbado vendo minha vida e inveja era o único pecado que ele não conseguia superar. Então ele queria arruinar tudo e conseguiu. Eu disse a ele que quando nos encontrássemos novamente no inferno eu seria seu torturador eterno e desliguei. Joselyn estava lá por mim. Ela me disse que tudo ficaria bem. Luna e eu conversamos por e-mail. Falei com ela no dia 4 de julho. Ela passou mais de uma hora chorando enquanto conversávamos. Até falei com seu namorado que me pediu permissão para se casar com ela. Achei engraçado, mas honroso. Meu casamento é no próximo mês e Joselyn quer que eu convide Luna. Ao mesmo tempo, Luna quer que eu entregue em seu casamento em novembro. Meu futuro sogro me sentou e disse que não conseguia entender minha situação, mas respeitava o caminho que eu escolhi porque o caminho salvou sua filhinha. Deu-lhe um neto bonito e um futuro genro pelo qual ele mataria. Isso me fez rir, mas ele disse que eu precisava deixar a raiva de lado e começar a perdoar, mas nunca esquecer, e ele está certo. Então, enviamos um convite para o casamento para Luna e até oferecemos pagar a passagem de avião. Seu namorado, ou devo dizer noivo, disse que pagaria trabalhando em minha oficina quando chegarem. Eu meio que gosto dele. Quanto a eu entregar ela, ainda não sei. Vamos ver como será o casamento primeiro. Obrigado novamente pelos conselhos e pelas poucas mensagens diretas. Ninguém foi rude ou desrespeitoso. Vocês me ajudaram muito. Atualização 3. Muita coisa aconteceu em um período tão curto, e novamente gostaria de agradecer pelo grande apoio nas mensagens diretas. Claro, houve mensagens de ódio, mas tudo o que posso dizer a essas pessoas é que o que vocês teriam feito e o que eu fiz são dois pensamentos diferentes, e até passarem pela mesma situação ou algo semelhante não me digam como eu deveria me sentir. À medida que o casamento se aproximava eu já estava nervoso. A Joselyn estava mais feliz do que eu já tinha visto e meus sogros estavam surtando devido ao número de pessoas que viriam. Juro que acho que a cidade inteira veio. Enquanto tudo isso acontecia eu estava a 1h30 de distância em Boise esperando a Luna e sua família no aeroporto. Nos dias que antecederam a visita dela conversamos bastante, ela principalmente chorando e pedindo desculpas, e eu apenas ouvindo. Quando ela não conseguia mais falar eu estava conversando com o noivo dela que era mais sensato. Quando o avião deles pousou eu estava com tanto medo, não era por vê-la novamente, mas estava com medo de perder a paciência. Assim que ela me viu no terminal correu até mim chorando e por um instante vi minha filha quando ela tinha 7 anos. Foi estranho imaginar uma criança em minha mente. Ela correu gritando, papai, e assim que me abraçou começou a chorar alto chamando a atenção de muitas pessoas. Ela só continuava pedindo desculpas várias vezes e pedindo para eu perdoá-la. Eu apenas a segurei por mais de 15 minutos. Ela se recusava a me soltar como se sentisse que assim que soltasse eu iria desaparecer. Depois que se recompôs e seu noivo se apresentou devidamente então eles me apresentaram seu filho. Não vou mentir, chorei. Não estava com raiva, mas chorei segurando esse bebê. Luna também era a imagem perfeita de sua mãe quando tinha 19 anos, o que me fez pensar em Mary. Durante a viagem de volta para casa conversamos sobre o campo de treinamento do noivo dela, como ele vai ser um homem de carreira e como Luna está estudando contabilidade online. Principalmente foi uma conversa para colocar tudo em dia. Quando chegamos em casa Joselyn e sua família tinham preparado um banquete para eles. Desde que estamos juntos Joselyn aprendeu a cozinhar pratos espanhóis, mas na semana que antecedeu a visita de Luna ela exagerou um pouco. Eu entendi. Ela queria causar uma boa impressão. Ela e Luna se deram muito bem. A cada poucos minutos Luna vinha até mim só para me dar um abraço rápido e voltar para Joselyn. Eu estava apenas segurando meu filho e meu neto enquanto Joselyn apresentava Luna à sua família. Coloquei os bebês para dormir e fui para a varanda tomar um pouco de ar fresco. O noivo de Luna estava parado no pé do jardim olhando para todos os bisões vagando pela região. Por um momento quis dar a ele a conversa de pai, mas senti que não era meu lugar. Em vez disso perguntei a ele como ele estava gostando da vista e ele ficou impressionado. Conheço essa sensação. Viver na cidade a maior parte da sua vida e de repente ter uma visão de espaços amplos é maravilhoso para absorver. Depois de 1 minuto ou 2 ele me olhou e disse o quanto Luna estava arrependida. Estive com sua filha por 3 anos e não passa um dia sem que ela mencione o quanto sente sua falta e se arrepende do que fez. Entre tudo que ele me disse essa única frase constantemente ecoa na minha mente. O nome do noivo dela é Roberto.
E para um homem de apenas 19 anos ele age e fala como alguém de 30. Isso me diz que ele teve uma vida difícil para amadurecer tão rapidamente. Eu conheço essa sensação. No dia seguinte tive que ir à oficina e Luna praticamente pulou no carro com o bebê. Mesmo Roberto dizendo a ela que estava tudo bem e para ela aproveitar, Luna parecia que ia hiperventilar. Eu disse a ela que trabalharíamos meio expediente e que passaria o resto do dia com ela, o que pareceu acalmá-la. Lentamente comecei a perceber o quanto Luna estava traumatizada. Durante a viagem perguntei a Roberto quão ruim ela estava. Ela tem sérios problemas de abandono, constantemente com medo de que ele vá deixá-la apesar de ele dizer a ela que nunca fará isso. Ela o chama muito e é um pouco grudenta às vezes, e no início tinha medo de se abrir com ele com medo de que terminassem. Ele teve que reafirmar seu amor por ela apenas para que ela baixasse um pouco a guarda. Isso foi por minha causa, eu sei. Mas ele não me culpa. Ele me disse que entendia completamente por que fiz o que fiz. E deixe-me dizer que Roberto é um mecânico terrível, não sabe nada sobre carros. Então o coloquei para limpar a oficina para que pudesse trabalhar para pagar as passagens de avião. Fechamos mais cedo e quando chegamos Luna praticamente correu na minha direção. Ela parecia desequilibrada. Quando entrei em casa Joselyn me disse que Luna precisa ser lembrada de que tudo vai ficar bem e que eu não a deixarei novamente. Eu não sabia o que dizer, mas Joselyn pegou minhas mãos e me disse que Luna está sofrendo e precisa do pai. Nos próximos dias passei todo o meu tempo com Luna e nos reaproximando. Levei ela para a fazenda dos meus sogros e mostrei-lhe os bisões, os alces e fizemos uma trilha. 2 dias antes do casamento pedi desculpas a ela por ter partido, pedi desculpas pela forma como agi e pedi desculpas pelas ações que tomei. Ela não quis ouvir nada disso. Ela me disse que não há nada pelo que eu deva me desculpar, que ela sabe que foi a razão pela qual tudo desmoronou, que ela sabe que foi culpa dela, e eu tive que interrompê-la. Comecei a chorar, disse a ela que não era culpa dela, que eu estava com raiva, estava sofrendo e apesar do que aconteceu, eu deveria ser o único a pedir desculpas. Ambos choramos e apenas nos abraçamos. Luna parecia estar um pouco melhor no dia do meu casamento. Ela estava feliz. No último minuto Joselyn a transformou em uma das damas de honra e Roberto em um dos padrinhos. O casamento foi lindo. Durante a recepção pedi ao DJ que tocasse a música da quinzeaneira de Luna e pedi a ela para dançar comigo. Ela chorou o tempo todo se segurando a mim como se sua vida dependesse disso enquanto dançávamos. Não me sentia tão feliz há muito tempo. Deixei Luna e seu noivo ficarem na minha casa cuidando do seu irmãozinho enquanto eu ia para o Havaí para minha lua de mel. Quando voltamos para casa ela estava feliz e nos abraçou. Foi ótimo. Roberto me disse que vai acampar em inverno no Afeganistão e gostaria de saber se Luna poderia ficar perto de nós. Ele pagaria por um apartamento perto de nós até poder comprar uma casa. E é claro que eu disse sim. Como eu disse, tem sido cheio de acontecimentos. O casamento de Luna é em novembro e Roberto está partindo em dezembro. Roberto me enviou o equivalente a 1 ano de aluguel para uma casa em uma comunidade a 3 milhas da minha casa. No entanto, Joselyn sugere que devemos colocar uma casa móvel em nossa propriedade para Luna e deixá-la economizar seu dinheiro para comprar uma casa quando Roberto voltar. Mary tem me ligado incessantemente, e com base nas mensagens que ela deixou, ela não está feliz que Luna esteja se mudando agora. Atualização 4. Esperei Luna voltar de sua lua de mel para mostrar a ela este post. Nosso terapeuta queria que tivéssemos total transparência quando se trata dessa situação. Eu queria ter certeza de compartilhar qualquer informação a mais já que isso também se trata dela. Ela leu o post, mas me recusei a deixá-la ver qualquer um dos comentários odiosos considerando quanto ela chorou com o post. Apesar disso, ela não teve problemas comigo postando uma atualização, mas então uma tragédia aconteceu com o falecimento da minha avó e eu tive que colocar isso em espera. Então vamos começar de onde parei. Joselyn e eu conseguimos uma casa móvel em nossa propriedade e tínhamos tudo pronto para Luna e Roberto. Muitas pessoas se perguntaram por que Joselyn continuou a insistir em fazer as pazes no início. Joselyn não queria que minha raiva persistente afetasse nossa família e queria que eu fizesse as pazes comigo mesmo pelo bem de nossa família. Sou grato por isso. E como mencionei antes, Mary estava constantemente me ligando e no dia em que Luna saiu de Nova York falei com ela. Ela estava chorando e zangada comigo dizendo que eu levei sua filha e neta dela. Tentei explicar a ela que quero reconstruir meu relacionamento com Luna e quase imediatamente ela começou a me perguntar sobre reconstruir meu relacionamento com ela. Tive que dizer a ela que não podia, o que a fez chorar e ela desligou. Luna e Roberto adoraram a casa móvel e a primeira coisa que Roberto fez foi começar o processo de me pagar. Eu disse a ele que não era necessário, mas ele insistiu e eu apreciei. Alguns dias depois Luna e eu tivemos nossa primeira sessão de terapia e descobri sobre todos os medicamentos para ansiedade que ela estava tomando e que ela sofria de ataques de pânico crônicos. Uma coisa que posso compartilhar sobre nossas sessões é que Luna está muito arrependida e sofreu anos de abuso verbal de Mary. Houve coisas que me chocaram, algumas coisas que achei inacreditáveis, mas foram confirmadas quando falei com meu ex-sogro. Mary abusava verbal e emocionalmente. Meu primo a destruiu mentalmente apesar do que foram meus sentimentos e das ações que tomei. Sei que a machuquei também. 2 semanas depois de chegarem Roberto recebeu a notícia de que seria implantado mais cedo, então eles tiveram que antecipar o casamento. A princípio Luna queria esperar por ele voltar para casa, mas Roberto insistiu em se casar antes que ele partisse. Joselyn e eu oferecemos ajuda financeira para o casamento, mas Luna me disse que só queria que eu a acompanhasse até o altar e a entregasse. Meu ex-sogro, a mãe de Roberto, Mary e minha avó foram convidados, mas apenas 2 confirmaram presença. Minha avó não pôde vir porque não estava se sentindo bem e Mary estava no hospital por tentar se machucar. Luna não lidou bem com a notícia e eu fiquei bravo com
Mary porque ela esperava que Luna voltasse a Nova York para ajudar a cuidar dela. Nas semanas que antecederam o casamento descobri que ia ser pai novamente e fiquei extasiado. Roberto aprendeu da maneira difícil como domar um cavalo e comecei a ensiná-lo a consertar carros novamente. Gosto desse garoto. No dia anterior ao casamento meu ex-sogro chegou com a mãe de Roberto. Ela é uma pessoa muito gentil e a elogiei por criar um jovem tão bom. Meu ex-sogro estava sempre sério, mas conversamos. Ele me disse que estava decepcionado por eu ter saído, mas dadas as circunstâncias ele entendia, ele só desejava que sua filha seguisse em frente também. No dia do casamento Joselyn foi a dama de honra de Luna e eu fiz o possível para não chorar enquanto a acompanhava até o altar, mas foi difícil. Foi ainda mais difícil para ela durante a recepção. Dançamos a música novamente para nossa dança pai e filha, e mais uma vez ela apenas se segurou em mim. Para quem queria saber, a música era Cinderella de Steven Curtis Chapman. Durante a lua de mel as coisas estavam voltando ao normal e eu planejava escrever uma atualização, mas alguns dias antes de eles voltarem para casa minha avó faleceu. Isso me machucou porque ela não era apenas minha avó, mas também minha mãe. Como mencionei, nunca conheci meus pais pois ambos faleceram junto com os pais do meu primo quando eu tinha alguns meses de idade em um acidente de carro e ela nos criou juntos. Enquanto me preparava para ir a Nova York para o funeral estava tentando me controlar e me preparar para ver meu primo. Fomos como uma família para o funeral e minha avó foi sepultada no cemitério Cypress Hill. Durante o funeral com minha esposa, filha e genro ao meu lado, não estava com raiva. Não fiz questão de reconhecer meu primo durante o funeral e quando saímos ele continuava tentando falar comigo, praticamente implorando para que eu gritasse com ele e o acertasse. E por algum motivo eu ignorar apenas o machucava mais. Poucos dias antes de voltarmos para Idaho Luna e eu visitamos Mary no hospital. Ela estava animada para nos ver mais triste por ter perdido o casamento. E pensamos que tudo estava bem até termos que sair. Ela começou a chorar dizendo ao funcionário que queria ir para casa com seu marido. Ela implorava para eu levá-la para casa dizendo que eu era o amor da vida dela e para por favor levá-la para casa. Eu apenas chorei enquanto a levavam embora. Luna também desabou e levou um tempo até que qualquer um de nós tivesse forças para sair da sala de espera. Meu ex-sogro nos disse que Mary nunca mais foi a mesma após o divórcio. Ela ainda celebrava meu aniversário e nosso aniversário de casamento e ele discutia com ela para seguir em frente, mas ela nunca o fez. Ele disse que ela se isolou e foi verbalmente abusiva com Luna por muito tempo. A gravidez de Luna a tirou desse transe segundo ele, mas ele disse que os 13 meses de ser gentil com nossa filha não apagam os 4 anos de negligência e abuso que ela fez com ela. Ele espera que o hospital possa ajudá-la. Joselyn me disse que eu teria que perdoá-la para que ela pudesse se perdoar. Neste momento enquanto digito as coisas estão bem. Joselyn e eu estamos muito unidos. Roberto partiu para a Arábia Saudita na semana passada e Luna está tentando parecer forte com ele fora, mas está fazendo isso mal. Ela tem se apegado a mim e a Joselyn. Pensei que Joselyn pudesse se incomodar, mas ela adorou passar tempo com ela. Ela é realmente uma mulher maravilhosa. Ela tem levado Luna por toda a cidade e a apresentando como sua filha. Pensei que isso poderia incomodar Luna, mas ela ficou muito feliz com isso. Perdoei Mary e espero que ela encontre a força para seguir em frente. Atualização 5. Antes de começar gostaria de agradecer a todos vocês, até mesmo aos odiadores e aos incrédulos. Quando postei há um ano estava em um lugar sombrio, sempre estava com raiva, perdido e deprimido. As pessoas aqui realmente me ajudaram e a gratidão que tenho por todos vocês estará comigo até o dia em que eu morrer. Esta comunidade me ajudou a recuperar minha filha. Todos vocês me ajudaram a recuperar minha vida. O último ano foi ótimo, mas não sem seus altos e baixos. Tenho outro filho e Joselyn quer tentar ter mais um. Vou ter outro neto. Luna está grávida de 2 meses e meu genro se inscreveu na escola de formação de oficiais. Estou torcendo para que ele entre. Minha filha tem melhorado um pouco desde que a terapeuta a colocou em exposição prolongada. Por um tempo seus ataques de pânico passaram de leves para severos. Nossas sessões de terapia juntos foram difíceis no início ouvindo tudo pelo que ela passou. Ela assumiu seus erros e eu assumi os meus. Meus sogros a têm feito trabalhar na fazenda. Nada sofisticado, apenas alimentando os cavalos e espalhando feno. E minha sogra tem ensinado a ela sobre bisões. É gratificante vê-la em cima de um cavalo com o rosto iluminado. Ela e a Joselyn agem como mãe e filha. E ver como a Joselyn é super protetora dela é adorável. Sou abençoado por me casar com uma mulher tão maravilhosa. Quando a conheci ela tinha acabado de sair de um relacionamento muito abusivo. Ela estava com o olho inchado e hematomas ao redor do pescoço. E eu me ofereci para consertar os 3 tratores de seu pai de graça já que estavam danificados devido ao ex dela ter colocado sal e açúcar nos tanques. No começo eu não me intrometia, mas à medida que ela me trazia comida conversávamos e nos conhecíamos melhor, e um mês depois tivemos nosso primeiro encontro. Foi ótimo. A levei para jantar e alguns dias depois o ex dela veio me ver e tentou me intimidar, e eu o assustei profundamente. Desculpe. Fugi um pouco do assunto. Na primeira semana de maio meu ex-sogro faleceu e eu estava com medo de que Luna tivesse uma recaída, mas ela foi forte graças ao Roberto que estava com ela. Esse homem teve um grande impacto na vida dela e o nível de gratidão que lhe devo nunca será retribuído. Todos nós voamos para Nova York e ele teve seu velório como um verdadeiro tinha uma banda de salsa ao vivo, um bar aberto e um buffet com patês, pernil e arroz com gandules. Todas as suas comidas favoritas estavam lá para todos se deliciarem. Não me lamentem, celebrem-me. Era faixa sobre seu caixão coberto com a bandeira de Porto Rico e ele vestia seu terno cor de creme. Eu não pude deixar de sorrir o tempo todo. A Mary estava lá,
mas ela só ficava olhando para o nada. Era como se seu cérebro desligasse, só para voltar a funcionar quando a Luna ou eu nos sentávamos ao lado dela, e ela começava a falar sobre preparativos para quinta-feira após. Enquanto ela falava, ela percebia onde estava e seu cérebro desligava novamente. A terapeuta nos disse durante o segundo dia do velório que a mente dela está presa em um momento em que ela estava mais feliz. Quando a Luna se afastava, a terapeuta me disse que, em sua opinião profissional, ela acreditava que meu primo pode ter forçado a Mary e sua mente a protegeu desse trauma, racionalizou e a fez acreditar que foi um momento de fraqueza. Isso me afetou profundamente. Contei para Joselyn o que a terapeuta disse e ela ficou chocada. Ela insistiu que eu deveria contar para a Luna, mas eu tinha medo de fazer isso. Ela deu tantos passos para melhorar e eu não queria que ela regredisse. Em vez disso, contamos primeiro para o Roberto que queria ir atrás do meu primo, mas o acalmei e então nos sentamos como uma família e conversamos com a Luna. Foi uma noite ruim, uma noite realmente ruim. Tivemos um incidente no enterro 2 dias depois. Meu primo apareceu sem ser convidado e causou um tumulto. Ele estava bêbado e eu queria acabar com ele, mas em vez disso eu disse a ele para sair. Roberto estava me segurando e meu primo começou a gritar que sempre foi melhor do que eu e sempre será, e que foi por causa dele e de sua filha que eu melhorei minha vida, então de certa forma ele é responsável por eu ter melhorado. Fiquei com raiva e praticamente ergui o Roberto do chão para alcançá-lo, mas a Luna deu um soco nele na boca e começou a bater nele. Ela estava gritando e chorando, tão furiosa enquanto o atacava. Eu hesitei brevemente e o Roberto a puxou para longe dele. Enquanto ele se levantava, Joselyn deu um soco nele e o nocauteou, quebrando o dedo indicador no processo. Antes de voltarmos para casa, tivemos uma reunião familiar e concordamos em transferir a Mary para uma instituição mental perto de nós, já que ela não é mais ninguém. Ainda estamos indo à terapia e com essa nova realização minha filha está tentando lidar com o fato de que ela pode ser um produto de algo ruim. Antes disso eu estava planejando adotá-la, já que legalmente ela não é mais minha filha. Quero tornar isso oficial novamente, mas sinto que o momento pode não ser o certo. Atualização 6. Olá a todos. Tem sido um tempo e eu gostaria de expressar minha gratidão a todos vocês. Minha família continua crescendo. Tenho 2 netos, um menino e uma menina, 2 filhos e outra filha a caminho. Por um tempo eu estava assombrado pela culpa, um pouco deprimido depois de ser informado do que aconteceu na sessão de hipnoterapia da Mary. A partir da explicação dela, ela disse não 2 vezes antes de congelar por mais de 1 minuto e implorar para ele parar, o que foi quando meu primo terminou e saiu de cima dela. O terapeuta disse que ela rolou para o lado e continuou repetindo que foi um erro, se convencendo de que foi um erro. Isso realmente me afetou e causou uma nuvem sobre mim. Eu me culpei meu primo. Comecei a imaginar cenários em minha cabeça, focando no que poderia ter sido e isso me atingiu tão forte. Eu disse a mim mesmo que meu primo estava certo. Eu a arruinei. Eu lutei para lembrar de cada interação familiar para ver se havia algum sinal, qualquer coisa que indicasse que ele fez algo com ela. E havia. Sempre que ele estava na casa, ela nunca estava na mesma sala com ele ou sozinha com ele. Eu nunca percebi, mas agora tudo está tão vívido. A retrospectiva é uma verdadeira merda. Nos próximos meses, Luna e eu participamos de sessões de terapia familiar com a Mary. Assim como muitos de vocês, o terapeuta também me perguntou o que eu teria feito se a Mary me contasse a verdade quando saísse. Honestamente, eu o teria tirado de cena. Se ela tivesse me contado anos depois, eu o teria espancado até quase tirar a vida dele. Finalmente me perguntaram se ela tivesse me contado durante a dança com minha filha, e eu disse que não teria acreditado nela no início. No entanto, teria questionado, investigado e eventualmente descoberto a verdade. Do jeito que eu me sentia naquela época, eu teria mandado meu primo para o hospital, mas não teria fugido. Acredito que as coisas teriam sido dramaticamente diferentes. Com o tempo, a Mary se tornou consolável. Ela chorou e pediu desculpas para ambos nós. À medida que o tempo passava, a Mary confessou que, como não podia me dar outro filho, ela se concentrou em ser a melhor esposa e parceira possível. E quando eu fui embora, ela admitiu que quando olhava para nossa filha, tudo que via era meu primo. Perguntei por que ela permitiu que meu primo ainda viesse para nossa casa. Ela disse que de certa forma ele era meu irmão. Eu sempre fui muito orgulhoso dele, especialmente quando ele se tornou pastor. Eu sempre falei muito bem dele. Sempre recorria a ele para conselhos e em sua mente ela o via como um erro, um breve momento de erro que não desapareceria, então ela o evitava a todo custo. Os ataques de pânico da Luna voltaram um pouco mais agressivos, mas agora ela está bem. Eu a adotei oficialmente no mês passado, foi meu presente de aniversário para ela. Ela não conseguia parar de chorar, parecia tão feliz. Pelo que eu vi, meu primo se mudou para Porto Rico depois de ser demitido. O banco teve que dispensá-lo devido ao grande número de pessoas que entravam no banco e faziam um escândalo. Colocamos um novo trailer ao lado do da Luna para Mary. Ela foi liberada em meados de março e no início foi estranho, extremamente estranho. Eu costumava assistir a programas de TV com cenários assim, tendo sua ex-esposa e esposa atual perto uma da outra. Na TV elas são amigáveis, mas isso é TV. A Joselyn foi muito educada, mas estabeleceu um limite claro para Mary seguir. No entanto, a Mary nos disse que não quer ficar em nossa propriedade. Ela quer ficar perto de nós, mas tudo que ela quer é ser mãe e avó. Ela quer que nós sejamos amigos, mas amigos distantes, e eu posso respeitar isso. Algumas vezes a Joselyn e a Mary Sou tiveram desentendimentos, principalmente sobre criação de filhos e hábitos na cozinha. Meus sogros, assim como eu, se sentiram desconfortáveis com toda a situação, e não está ajudando que meu cunhado esteja um pouco encantado com a Mary, ao ponto da Joselyn dar um tapa na parte de trás da cabeça dele para ver se ele caía em si. Não funcionou.
O homem tem 2 anos a mais do que eu, é viúvo há 2 anos e tem 3 meninas pequenas. Ele é realmente uma boa pessoa, um ótimo cuidador de cavalos e tem estado em minha propriedade mais do que eu gostaria apenas para conversar com a Mary. Não me importo, mas a Jocelyn se importa muito. Ela é muito protetora do seu irmão mais velho e sente que se os dois ficarem juntos ela não saberia se isso seria genuíno. Eu posso respeitar isso. Houve um incidente no aniversário da Luna pouco depois de dar a ela os papéis de adoção. Eu dancei com a Luna e depois com a Jocelyn. E quando a Mary tentou dançar comigo depois de dançar com o Roberto e o irmão da Jocelyn, eu recusei educadamente. Mas isso despertou o ciúme da Jocelyn. Ela ficou um pouco territorial. Na Páscoa estávamos assistindo as crianças caçando ovos e eu ouvi a Mary dizer para a Jocelyn que ela invejava ela, que era capaz de me dar filhos. A Jocelyn disse a ela que a Luna é minha filha apesar das circunstâncias. A Luna era minha e ela sempre deveria se lembrar disso. A Mary chorou e foi a primeira vez que eu as vi se dando bem. É isso que está acontecendo agora. Espero que tudo se equilibre. A cura leva tempo e paciência. A cura exige compreensão. Também ajuda quando há um sistema de apoio. Minha esposa é meu sistema de apoio. Vê-la com minha filha, a maneira como ela está lá para ela, e ultimamente a maneira como ela está lá para minha ex-esposa levando as reuniões do grupo de sobreviventes todas as semanas me impressiona com a sorte que tenho. Sentei com ela e a agradeci por tudo que ela fez. Eu disse a ela o quão sortudo sou por estar com ela e ela me deu um sorriso largo antes de me beijar. Ela me disse que também a salvei, me lembrando de seu ex muito abusivo e de como ela estava presa na época, me dizendo que estar lá para mim e para minha família era o mínimo que ela poderia fazer. Sentamos assistindo TV enquanto nos abraçamos e foi quando recebi uma mensagem do meu primo. Eu rapidamente bloqueei. Uma semana depois recebo uma carta dele e a outra semana se passou e minha esposa me disse que seu irmão está muito interessado em chamá-la para sair. Eu pessoalmente não me importo, mas disse a ela que a Mary é uma adulta que está se recuperando de muito trauma e se ele entende isso e está disposto a ser paciente, então não tenho problemas. Um dia depois recebo outra carta do meu primo e mais uma vez a queimo. Normalmente eu reclamaria de como ele me encontrou, mas eu sou nomeado após meu bisavô cujo nome é extremamente único, e meu sobrenome não é tão comum, então me encontrar com uma simples busca no Google não foi tão difícil. Em meados de junho estávamos aproveitando uma fogueira. Sorri para minha filha e meu genro dançando devagar sem música. Minha esposa tinha a cabeça apoiada em meu peito e notei meu cunhado e a Mary se beijando, e sorri. Atualização 7. Alguns dias depois meu primo tentou entrar em contato com a Luna no Facebook e ela teve um ataque de pânico. Roberto bloqueou e mais tarde naquele dia enquanto estávamos no supermercado o ex da minha esposa voltou à cidade e teve a audácia de tentar falar com ela. Eu podia ver o medo nos olhos dela e apenas reagi. Foi um soco único, mas me certifiquei de que falasse alto. Minha esposa, meu pilar e meu apoio, estava um desastre tremendo. A maneira como ela tremia e estava aterrorizada me fez querer pular nele, mas o xerife interveio e disse a ele para sair antes de verificar a Jocelyn. Nos anos em que estamos juntos nunca a vi tão aterrorizada. Enquanto o xerife falava conosco eu o vi passar pela janela e o desgraçado estava sorrindo para mim. O xerife percebeu e segurou meu braço dizendo para eu levar a Jocelyn para casa. Durante aquela viagem ela estava quieta, e quando chegamos em casa tudo o que ela queria era que eu a abraçasse e não a soltasse. Luna estava extremamente preocupada, e Jocelyn a pegou também e a puxou para o abraço. Nenhum de nós a tinha visto assim antes, e tudo o que eu queria fazer era protegê-la. Mais tarde naquele dia seu irmão apareceu e nos disse que ele e o xerife visitaram o ex dela e disseram a ele para sair, mas isso não funcionou. Aquele homem apareceu em minha oficina no dia seguinte ameaçando me processar por agressão. Eu apenas sorri para ele. Eu disse a ele que nos 10 minutos em que ele estava falando eu pensei em meia dúzia de maneiras de fazê-lo desaparecer. Isso o calou, mas na semana seguinte ele continuou nos testando. Durante todo esse tempo a Jocelyn estava constantemente com medo pensando que ele poderia fazer algo a ela ou a mim. Seu irmão é guarda florestal e o advertiu para ficar longe, mas o desgraçado denunciou para o supervisor. Toda vez que eu queria enfrentá-lo Jocelyn me implorava para não fazer. Entretanto, ela é minha esposa e eu precisava protegê-la, mas disse a ela que não irei abordá-lo. Seu pai logo me contou tudo sobre aquele homem, tudo o que ele fez com ela. Eu disse a ele que estava surpreso que ele nunca tenha se livrado dele, e ele disse que por volta do momento em que estava seriamente considerando isso seus joelhos foram quebrados e ele deixou a cidade. Ele estava sorrindo para mim e eu não pude deixar de sorrir de volta. No dia 29 estávamos nos preparando para a próxima feira do oeste de Idaho quando recebi outra carta do meu primo, e dessa vez a deixei em minha mesa. Ele se aproximou de mim perguntando se estava tudo bem para ela buscar um relacionamento com o irmão da Jocelyn e eu disse que sim, mas apenas se ela sentisse que estava pronta. Ela deu de ombros dizendo que não sabia o que queria, mas gostava dele e pensava muito nele e em seus filhos. Eu disse a ela que queria que ela encontrasse a felicidade e ela começou a chorar, mas eram lágrimas felizes, e fiquei feliz por ela. Meu telefone tocou. Era o xerife. O ex da Jocelyn e outro homem estavam no hospital, o rosto dele praticamente desfigurado, e o outro com 2 órbitas oculares quebradas. Estava me preparando para ele me acusar, mas então ele me disse que tinha meu genro detido. O xerife disse que havia muitas testemunhas que vieram em defesa do meu genro. Eu não queria ouvir isso pelo telefone e corri para o escritório dele. Quando cheguei lá vi Luna sentada na recepção com uma grande contusão na bochecha esquerda. O xerife veio até mim e me disse que de acordo com todas as testemunhas, o ex da Jocelyn esbarrou intencionalmente em Roberto quando ele e Luna saíam da cafeteria. Uma discussão começou e Roberto tentou acalmar a situação. Outro homem apareceu e empurrou Roberto,
E Luna empurrou o homem e o ex da Joselyn de volta, fazendo com que o ex da Joselyn batesse em Luna, e Roberto colocando os dois homens no hospital. O xerife não está apresentando queixas, mas teve que informar ao comandante de Roberto. Depois de ser liberado, Roberto teve que sair imediatamente para sua viagem de 13 horas até ir. Luna estava se culpando por empurrar o ex da Joselyn. Joselyn está tentando estar lá para ela, mas se culpando por toda essa situação. Mary está surpreendentemente lá para ambas. E a cereja desse sanduíche veio outro dia, quando uma mulher grávida de 6 meses veio à minha loja. Ela pediu meu nome e quando me viu disse que era noiva do meu primo, o que me pegou de surpresa. Meu primo tem leucemia e tem tentado entrar em contato comigo, Luna e Mary, para se redimir. Eu disse a ela para sair, mas ela se recusou. Ela queria que eu e Luna fizéssemos o teste para ver se somos compatíveis para doar medula óssea. Ela irrompeu em lágrimas dizendo que não quer que a criança cresça sem pai. Eu disse a ela que ela estaria fazendo um favor à criança. Ela me deu um tapa. Disse que meu primo foi completamente honesto com ela e ela sabe tudo o que ele fez, mas quer que ele esteja na vida do filho deles e implorou novamente para que eu fizesse o teste. Eu poderia praticamente garantir que seria uma maldita coincidência porque é a minha sorte. Quando voltei para meu escritório e abri a carta do meu primo, eu estava esperando ler um pedido de misericórdia para que eu salvasse sua vida, mas em vez disso era uma carta confessando tudo o que ele fez. Como ele ao crescer me admirava, me amava, mas quando comecei a me rebelar e entrei para os Latin Kings ele me odiava pela dor que causei à nossa avó. Eu dei tudo como certo e apesar de sempre tê-lo apoiado e o repreendido para garantir que continuasse na escola, ele me via como um hipócrita porque nunca segui meu próprio conselho. Eu tirar Mary dele foi a gota d'água. Ele não esperava que eu realmente tentasse melhorar minha vida. Quando fui preso ele viu aquilo como uma intervenção divina e admitiu que apesar de ela lhe dizer não, ele precisava tê-la. Ele escreveu na carta que por causa dele a mulher que amava estava quebrada. Ele arruinou sua filha e destruiu o único homem que o amava incondicionalmente. Ele também escreveu na carta que se a noiva dele vier me ver e me disser que ele estava doente é verdade. Ele está doente, mas ele não quer que eu ou Luna façamos o teste. Este é o caminho que ele escolheu e o resultado será dele. Ele terminou a carta pedindo desculpas profundas a todos nós. Eu vi meu pastor em breve após desabafar tudo e ele me comparou a Jó. Isto é irônico porque de todos os contos bíblicos, eu odiava o livro de Jó. Meu pastor me disse que todos sofrem como Jó, alguns mais do que outros, mas isso nos ensina a confortar aqueles que sofrem e como nos tornamos pessoas melhores através da adversidade. Esta manhã fui ao hospital. O benefício de uma cidade pequena é que todos sabem dos negócios de todos sem perguntar. A enfermeira me acompanhou até o quarto do ex da Joselyn, onde esperei ele acordar. Ele ficou chocado ao me ver. Eu tive uma conversa com ele e mesmo com a mandíbula amarrada ele entendeu completamente o tipo de pessoa que eu me tornaria se ele cruzasse novamente o caminho da minha família. Esqueci como é fácil se tornar alguém tão sombrio. Neste momento estou sentado na ala de câncer apenas digitando este longo texto no meu celular pensando em fazer o teste para ver se sou compatível. Me perguntando por que sempre precisamos ser testados. Por que devemos sempre suportar? Por que deve haver pessoas que querem arruinar tudo? Atualização 8. Olá a todos. Gostaria de agradecer até mesmo alguns dos haters e pessimistas, especialmente aqueles que conheci na feira estadual de Idaho que ficaram chocados por descobrir que somos pessoas reais. Agora estou sentado na varanda do meu quarto de hotel. Conversei com minha esposa e filhos algumas horas atrás, senti falta deles. Enterrei meu primo há 2 horas e fui a única pessoa no seu funeral, e a única pessoa que compareceu ao seu velório. Tentei doar minha medula para ele. Quando contei a todos o que ia fazer, Luna ficou chocada. Joselyn ficou orgulhosa de mim por seguir o caminho certo e Mary entendeu. Passei por uma série de exames de sangue para ter certeza de que poderia fazer isso e até voei para Porto Rico em novembro para contar pessoalmente a ele. Ele parecia tão frágil naquela cama e lutou para sorrir quando me viu. Ele pensou que eu estava lá para perdoá-lo e eu disse a ele que não estava lá por isso, mas sim para ajudá-lo. Eu disse a ele que era compatível e estava lá para doar. Ele riu de mim, balançou a cabeça e recusou. Eu disse a ele que ele precisava parar de ser um covarde e ser um pai para a criança que sua noiva estava esperando. E ele me disse que estava muito longe e que a doação não funcionaria. Ele vai perder a vida e estava bem com isso. Conversei com seus médicos e eles confirmaram. Meu primo então me disse que sua noiva esvaziou suas economias, limpou sua casa e desapareceu. Ele disse que era o que ele merecia e eu não discordei dele. Logo sentamos lá desconfortavelmente por algumas horas em silêncio assistindo TV. Eu não sabia porque fui lá no dia seguinte apenas para fazer o mesmo e repeti isso pelo resto da semana sem palavras, apenas nós dois assistindo TV. Quando voltei contei a Luna o que aconteceu e ela me abraçou com força perguntando se eu estava bem e eu balancei a cabeça. O dia de ação de graças passou, voltei em dezembro por uma semana fazendo a mesma coisa, sentado em silêncio assistindo TV. No Natal Roberto me pagou o que devia pelo trailer. Fiquei chocado. Ele e Luna então me disseram que iriam se mudar para Yuma. Eu sabia que deveria estar feliz por eles, mas chorei. Eu não queria que ela se mudasse. Eu a tinha acabado de ter de volta e sei que foi egoísta da minha parte, mas eu queria tê-la um pouco mais. Ela também chorou prometendo me visitar o máximo possível, e eu não queria deixá-la ir, mas entendi no final. Na véspera de ano novo meu cunhado pediu a Mary em casamento e ela disse sim. Eu achei que estavam indo rápido demais, mas Mary disse que colocou sua vida em espera por tempo suficiente e precisava ser feliz. Então ela me perguntou se eu poderia
poderia entregá-la. Eu concordei e todos nós bebemos muito. Uma semana e meia atrás eu voltei para Porto Rico, visitei meu primo e nos sentamos para assistir TV. Ele me olhou e se desculpou por ter sido uma pessoa horrível. Eu olhei para ele e disse que ele tinha sorte de estar morrendo, senão eu teria dado um soco nele. Isso fez rir e ele disse que não duvidava. E esse comentário me fez rir. Ele faleceu no dia seguinte. Estávamos assistindo TV e ele me disse que ia tirar uma soneca e nunca mais acordou. Ninguém mais apareceu no velório dele enquanto ele era enterrado. Eu era o único lá. Por mais irritado que estivesse com aquele idiota, eu não conseguia parar de chorar enquanto abaixavam seu caixão no chão. Tudo o que eu conseguia pensar eram todos os momentos em que eu o protegi. O ensinei a dar laços nos sapatos, o ajudei com seu cursivo, o ensinei a jogar bola, a dirigir, o levei ao seu primeiro filme classificado como adulto. Todos esses bons momentos com ele inundaram minha mente. E nada das merdas que ele fez comigo importavam, apenas todas essas boas lembranças. Eu fiquei lá em pé chorando silenciosamente enquanto jogavam terra sobre ele. Estou neste hotel e o peso que eu carregava no peito por tanto tempo parece ter ido embora e estou tão confuso. A terapia não ajudou. As reuniões de controle de raiva, a Joselyn recuperando minha filha. Cada aspecto positivo que aconteceu não tirou aquele peso do meu peito, mas passar um tempo com aquele homem em seus momentos finais levou embora aquele fardo, tirou aquela raiva, e eu não sei por que nem como.